experiência de passar no futebol brasileiro e está passando pelo Cruzeiro. O final de semana tem bola rolando, então o Atlético vai jogar contra o Sport. Juan Tressou de Bernard suspenso, Vitor Hugo volta, fica à disposição então. E aí, esse jogo contra um Sport que ontem recebeu, inclusive, nós recebemos a informação de que o melhor atacante do Sport não vai para o jogo, se desligou, não é mais atleta do Sport Recife. Projeção para esse Atlético 2 Sport 0. Derek Lacerda, né? Derek Lacerda. Seis gols no pelo campeonato. Que a gente viu, né? 6 gols no Campeonato Brasileiro pela equipe do Sport. Tem tido seu nome especulado ao Grupo City. 17 jogos com a camisa do Sport. Então chegou ao fim aí a participação dele, que era o melhor atacante da equipe do Sport. Então, eu sou muito do pregar o respeito, né? Mas eu entendo que existem algumas situações que levam alguns times a se tornarem a fase bônus. Você lembra da fase bônus, Valor? Lembro. Do Super Mario? Street Fighter também tinha. Tinha que você chutava o carro. Tinha o gelo. O baú. Isso, os latões e o barril, cara. Isso. Essa é uma fase bônus. O esporte vem se tornando a fase bônus. E por quê? Não é só a questão da tabela, é o que passa no entorno do esporte. O esporte é muito bagunçado externamente. E isso não sou eu que estou falando, isso é o torcedor do esporte. São as pessoas que acompanham dia após dia o esporte. E o esporte da atual temporada, ele é um esporte sem mando, sem comando, sem direção, sem rumo, desorganizado, desdeixado. O Daniel Paulista, o Guilherme, ele pediu demissão exatamente por esses motivos que o Elton está destacando aqui, Guilherme. Foi? Por favor, fala no microfone. Ele deu uma declaração depois do jogo com o Inter, dizendo que o Sport já tinha que pensar no 2026. O presidente Yuri Romão não gostou, aí virou um pé de guerra, né? Teve uma reunião e aí acertaram a saída. E acertaram uma saída errada, né? Era um cara que tinha um propósito de permanecer lá e tentar... ídolo, né? Isso, reorganizar a equipe do esporte. Então, por tudo isso que nós acabamos de falar do esporte, eu acho que o Atlético não tem que tratar como fase bônus. Tem que ir lá para conseguir os 3 pontos. Eu não tô tratando como obrigação, eu tô jogando pro entretenimento da fase bônus. E é isso que aconteceu. Na própria semana, o esporte fez possivelmente, segundo relatos de pessoas que o Valor conhece, são meus amigos do Recife, torcedores do esporte, torcedores de outros clubes da capital de Pernambuco, mas que falaram sobre isso. O esporte conseguiu a façanha de fazer nesse último jogo contra o Juventude o pior jogo dele do ano. E aí eu acrescento ao pior jogo do ano, que foi contra o Juventude, a saída do principal atacante. Então o Atlético precisa sim ir para lá com a consciência que pode conseguir os 3 pontos e conseguir a vitória para cima do esporte. O xará do técnico, inclusive, né? O Atlético chegar lá e buscar os 3 pontos. Eu trato como obrigação também, mais dessa vez. Vai pegar um time que tá numa situação que 17 pontos, basicamente já acabou, tá com 17 pontos, já é rebaixado, não vai conseguir permanecer na Série A, vive uma situação de crise profunda. Então, o Atlético tem que ir lá e vencer. Ô, Thiago, só para te dar elementos... Ir lá e vencer, acabou. O Atlético chega na 9ª colocação. Só para te dar elementos para você concluir aí sobre a vida do esporte, que terrível, né, nesse momento. Jogando em casa, 15 jogos, 7 derrotas, 7 empates e apenas 1 vitória, Thiago. E, cara, e aí eu tô vendo aqui a tabela, o Atlético vencendo amanhã, parece loucura, a gente tava falando de rebaixamento do Atlético até outro dia. O Atlético vencendo amanhã o Sport, ele vai continuar com um jogo a menos, né? E vencendo esse jogo a menos, que é contra o Fortaleza, o Atlético fica a 2 pontos do G8. E aí, suponhamos, o Cruzeiro seja o campeão da Copa do Brasil, que eu até acredito que será. Qualquer um dos campeões da Libertadores vai abrir uma vaga a mais no Campeonato Brasileiro. O Atlético pode ficar no G8. Ou seja, ele não dependeria nem do título da Copa Sul-Americana para conseguir uma vaga na Copa Libertadores da América do próximo ano. Que reviravolta. É uma reviravolta completa do Atlético. E vencer no Sport, de verdade. Eu acho que o Atlético vencerá o Sport, porque para mim é um time bem frágil. E trato como obrigação do Atlético ir lá e buscar um resultado positivo. E tá esfarinhado, o jogo né? Será na Ilha do Retiro ou na Ilha do Retiro? Na Ilha do Retiro, mas sim, o time tá esfarinhado. Não, acabou o Sport. Parcelado. Eu acho que é a condição perfeita pro Atlético voltar a vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Porque você não vai ter uma condição, nenhum adversário, com todo o respeito que a história do esporte merece,
mas hoje o adversário ideal para qualquer equipe, para qualquer uma das outras 19 equipes enfrentarem e terem no caminho é o Sport, né? E o Atlético vai ter esse adversário que já estava e esteve durante todo o campeonato muito mal e agora também está nessa situação institucional complicada, às avessas, atacantes deixando o clube, então até para o Atlético voltar a criar a cultura de vencer fora de Belo Horizonte. O trabalho segue progredindo para mim, o Atlético não é mais uma interrogação, a gente sabe como que esse Atlético vai entrar em campo contra o Vitória, contra o Sport, pressionando muito, e precisa aproveitar. Eu só acho que assim, não é necessário, né, em caso de uma não vitória, trazer algum tipo de ambiente, mas o time parou, porque eu não tenho essa informação, que a cabeça dentro do clube neste momento já está muito voltada lá para o dia 22, principalmente após essa vitória contra o Bahia. Eu acho que o Atlético deve, pela sua torcida e pela questão de estrutura de time, deve ainda uma campanha melhor no Brasileiro. Pode até ser que consiga essa arrancada, como o Thiago disse. Tá ficando viável, né, o Atlético se aproximar ali desse grupo, mas eu imagino que essa vitória contra o Bahia, e repito, não é baseada em informação, mas tem essa vitória contra o Bahia, a derrota do Santos, tenha trazido realmente o ambiente da final da Sul-Americana mais para próximo de todos, assim, tá? É o que eu imagino. E sempre lembrando, né? É bom criar essa cultura da vitória fora de casa, porque afinal de contas a Sul-Americana não vai ser na casa do Lanús, mas vai ser num campo neutro, em condições diferentes. E muito provavelmente com mais torcedores do Lanús do que do Atlético. Muito provavelmente. Ontem o Eltinho estava até falando sobre isso comigo ontem, sobre a mobilização que está sendo feita para que o Lanús coloque muita gente. Muita gente. Né, no jogo do dia 22. O Lanús, até o momento, que eu tenho acompanhado muito as informações que saem na Argentina, o Lanús tem entre 40 e 50 ônibus já se movimentando para ir para Assunção e 6 ou 8, acho que são 8 voos fretados para também ir para Assunção. Então está tendo um movimento muito grande. Eu recebi informações que o Atlético vai fazer algo para o torcedor. Ainda não está confirmado o que vai ser feito, mas até segunda-feira o Atlético deve anunciar um movimento que vai ser feito e que vai ser bem interessante para o torcedor. Eu já tenho algumas informações, mas como eles me pediram para segurar até segunda-feira, eu vou respeitar essa questão. Só assim, são coisas interessantes? Positivas para o torcedor do Atlético. Antes que depois digam, né? Mas é porque para o argentino é mais fácil, a Assunção está mais próximo de Buenos Aires. Ok, por isso mesmo eu acho que a mobilização do Atlético, ela deveria ser maior, porque a distância é maior. Né? O Elton tá falando aí de segunda-feira, lembrando que segunda-feira vão faltar 12 dias, né, pra final. E tem uma questão relacionada à vacina. Só a questão da vacina, né? Precisa de 10 dias, tá, gente? 10 dias. Então, o último dia pro torcedor... Não, dia 4, não, o último dia pro torcedor que vai a Assunção vacinar e não ter problema na entrada é dia 11. São 10 dias antes que você precisa ter essa validação da vacina. Então, o último dia 11. O Atlético divulgou que a data é dia 11? O Atlético divulgou um manual. É um manual para quem vai de carro, ônibus e para quem vai de avião. Interessante isso. Ele divulgou esse manual, ele tá no site do Atlético, tá também nas redes sociais do Atlético. Isso. Não sei se foi o Thiago que citou aqui, a derrota do Santos ontem, o Santos está na zona de rebaixamento com 33 pontos, só que tem 31 jogos. Só que é importante destacar que o jogo a menos que o Santos tem é exatamente contra o Palmeiras. Mesmo sendo na Vila. O Palmeiras vai jogar desfalcado, o Palmeiras não vai ter contra o Santos na Vila Vitor Roque e Flaco. Aliás, o Flaco... Tá jogando muito, nossa. Hein? Que isso, hein? O Flaco é um centroavante que joga de 10, cara. É um troço maluco tá jogando. Mas enfim, isso é um papo para outro momento. Gente, a situação do Santos é muito complicada.
33 pontos. Vocês acham que o Santos vai tirar... Só tô pegando o Santos, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Você acha que o Santos vai tirar 7 pontos do Atlético nessa reta final de Brasileiro? Não vai, cara. Vai. E o Atlético tem um jogo... O Atlético tem um jogo a menos, assim como o Santos, mas é o Fortaleza, que ontem empatou com o Ceará. Isso. Então, assim, se olharmos para o jogo a menos que o Santos tem, jogo a menos que o Atlético tem, em tese, o Atlético tem um jogo mais fácil. Porque joga em casa contra o Fortaleza. Não, se você pegar a tabela do Santos, você tem que pegar pelo menos 10 pontos. Tenta buscar 10 pontos na tabela do Santos. Difícil. Velho, o Santos tem na última rodada nada mais, nada menos que o Cruzeiro. O Cruzeiro, o Santos tem na próxima rodada o Flamengo. E depois ele tem o Palmeiras. A vida dele tá boa? E depois ele recebe o Mirassol. E depois ele sai pra enfrentar o Internacional. Aí depois ele recebe o Sport. Nossa. Depois ele vai a Caxias pegar o Juventude e recebe o Cruzeiro. Pode ser um jogo pra definir muita coisa na vida dos dois. Sabe? A vida dele que eu acho que o Juventude já era. Cara, mas deixa eu te falar. Tá com 29. Não é fácil. Cara, o Z4 talvez de forma tardia, mas começou a se movimentar. Hoje, se tem um time que eu creio que tenha... que mostre que pode conseguir sair de lá, é o Vitória, tá? É o Vitória. Me mostra que pode sair de lá. Já nem tá lá mais. Exato. Permaneceu uma rodada fora, sei lá, vai saber depois de quantas. E o Fortaleza deixou a vitória escapar ontem no Clássico, que estava sendo importante. Então, vamos ver. Essa briga também lá embaixo vai ficar... É a zona da confusão. E vou falar um negócio. Da confusão. O Internacional tá prontinho pra cair. Cara, prontíssimo. Pronto. Vai ficar entre Santos e Inter. O Vitória cara, não vai. Eu acho o Inter ainda pior do que o Santos. Não, futebol jogando. Eu acho o Inter ainda pior. O Inter joga pior do que o Santos. O calendário do Inter é mais tranquilo. Eu acho o Inter pior do que o Santos. Isso. Até porque o treinador do Santos é melhor que o treinador do Inter, né? Mas aqui, o treinador do Inter tem um plano. Ele é bom pra tirar time da zona de rebaixamento. Ganhar então o que ele tem que fazer? Ele tem que entrar. Ele tem que entrar. Primeiro o Internacional tem que entrar na zona. Só que aí não vai dar tempo, hein? Já existe um movimento, eu tava conversando com o Guilherme. Nós vamos abarrar. Já existe um movimento de demitir e levar o Cuca. Não creio. Não existe. Mas aqui, de verdade, entre... politicamente incorreto a sua informação. Entre as duas opções, é melhor ter o Cuca do que o Ramon Dias. Então deixa eu dar a camisa pro povo. Posso dar a camisa pro povo?